Bom dia, caros alunos do nono ano. Então, a gente segue hoje o nosso conteúdo dessa semana falando um pouco de biologia, tá? Nós encerramos parte de química, não significa que eu não vou voltar em química. Na semana que vem a gente vai dividir um pouco de química, um pouco de biologia, para que vocês entendam que nono ano você estuda química, física e biologia. Então você precisa ter essa noção básica das 3 disciplinas. Para isso, nós vamos começar essa semana finalizando com 2 aulas de biologia, porque na semana retrasada a gente não teve aula de biologia. E aí eu peço para que vocês acompanhem a minha explicação mediante o bloco de atividades que chegou para vocês, a página 220, que diz lá na unidade, seres humanos e a evolução da espécie. Professora, do que a gente vai falar exatamente? Claro que a gente vai falar de nós como seres humanos, mas a gente precisa entender como é que a ciência pensa que nós chegamos à nossa existência. Qual é essa comparação científica para que hoje possamos ser classificados como espécie humana? Para isso, o livro trouxe como fonte de conhecimento para vocês um texto do Cid passeando pelo zoológico que eu acho pertinente a gente comentar, mesmo porque é uma interpretação que eu gostaria que você fizesse aí no seu caderno. E diz assim, os seres humanos. Cid e os colegas do nono ano acordaram muito empolgados naquele dia. Eles visitariam o zoológico de uma cidade vizinha. Fizeram a maior festa no ônibus, cantaram piadas e comentaram muito sobre os animais que encontrariam no local. Chegando lá, um lugar grande e arborizado, Cid e os colegas passaram a seguir os monitores, que explicavam vários fatos sobre os animais que iam observando. Um mais interessante que o outro. No entanto, ficaram realmente empolgados quando chegaram à ala dos primatas, pois, afinal, eram os animais preferidos de muito deles. Cid chamou a atenção de todos para um orangotango fêmea cuidando de seu filhote. Presta atenção, cuidando de seu filhote. Olha, a mãe está catando o piolho do filho. Depois, os alunos chegaram ao recinto dos chimpanzés e Cid se divertiu com um filhote que brincava com eles à distância, indo de um lado para o outro, parecendo sorrir. Parece até que ele sorri e manda beijos. Chimpanzés são muito parecidos conosco, não? Comentou Cid. São mesmo, respondeu a professora. Agora eu gostaria que você, depois que eu li esse texto para você, você me ajudasse a fazer a interpretação. Lá diz assim, ó, agora é a sua vez. Em sua opinião, quais são as semelhanças entre orangotangos, os chimpanzés e nós, os seres humanos? A primeira coisa que você tem que pensar é que nós, não quer dizer que a ciência está trazendo para você a informação de que nós viemos do macaco. Não, não é essa a ideia que eu quero que você tenha agora. Eu quero que você comece a imaginar que tanto os chimpanzés, que são os primatas, o orangotango e nós possuímos alguém para cuidar da gente. Então surge lá o conceito, a primeira observação que você tem que ter. Ambos participam da amamentação dos seus filhos. Outra coisa, as feições. As feições são semelhantes faciais, a habilidade com as mãos, a interação com a sociedade, isso também é semelhança. Então, seria uma forma de resposta para você. Olha número 2. Por que os chimpanzés e os seres humanos são tão parecidos? Bom, pensa só. Eles são tão parecidos porque ambos evoluíram de um ancestral comum. O que é um ancestral comum? Existe uma linha de nascença pela ciência e todos nós, esses seres, compartilhamos da mesma estrutura, da mesma característica. A gente compartilha as características iguais. Eu espero que dê para você formular as suas respostas e mais tarde eu mando para vocês a continuação da explicação.